É muito engraçado quando você lê uma coisa e você se vê lá, né? Você consegue, às vezes, até, enfim, sentir realmente o que que a pessoa estava sentindo quando ela escreveu e, às vezes, ter um flashback mesmo, né? Tipo, um efeito quase de déjà vu, assim, né? E eu tive essa sensação quando eu estava lendo não só uma, mas algumas das newsletters aqui do Jonas Castro. Achei, pô, muito interessante a filosofia dele, mas é realmente assim que eu me sinto, né? Tipo, fora de tempo, né? Eu não consigo me adaptar ou entrar no ritmo, né, de construção dessas outras redes e não sei se é porque é o jeito que eu consumo também conteúdo, enfim, mas isso estava me deixando muito frustrado até com o meu trabalho. Eu nunca considerei que ter uma agência do jeito que eu tinha era um negócio digital, até porque os exemplos que eu via e na época que eu comecei a montar minha agência, inclusive, era algo que a gente fazia presencial, né? A gente tinha um escritóriozinho ali. Depois da pandemia não precisava e que era um negócio que dava para ser bem mais digitalizado e ter pessoas de longe trabalhando com a gente. Eu acredito que isso até facilitou, né? A gente poder fazer sessões de codar junto dentro do Discord, de vender também, né? A gente faz sessões de ligação dentro do Discord que os vendedores ficam todos ali compartilhando dica e um compartilha, outro compartilha. A gente encontrou um jeito de trabalhar no home office e eu discordo plenamente com todo mundo que fala que não dá para construir uma empresa com cultura no digital. Se você tiver cultura de fato e fizer do jeito certo, é totalmente possível e, enfim, né? Eu peço para você ficar uma semaninha no Discord da minha empresa para você falar que a gente não tem cultura. O que eu queria trazer aqui é o que o Jonas Castro trouxe ali dentro daquele newsletter que ele falou, empreender tranquilo, né? Eu acho que isso é uma parada também que impacta diretamente o nosso modelo de negócio e a filosofia que eu prego de construir uma empresa, né, em bootstrap. O jeito mais fácil, do meu ponto de vista, de você sonhar alto e não perder o fôlego durante essa construção desse sonho é você fazer devagarzinho, é mais seguro, né? Porque você vai tendo possibilidade de construir caixa, de ter estabilidade, de ter um negócio que também, enfim, sustenta o seu próprio peso, para que você não tenha, enfim, perdas e prejuízos que você não contava, não imaginava que ia acontecer. E essa parte dessa filosofia de empreender solo, da forma que ele fala, ele tá até, eu vi aqui no chat que ele tá querendo mudar essa frente de empreender solo para colocar mais essa questão de empreender com liberdade, né? E eu não sei se é porque ele está incluindo outras pessoas no negócio, mas do meu ponto de vista é muito saudável e até gratificante você conseguir incluir pessoas na sua jornada, conseguir treinar pessoas e fazer com que pessoas aprendam com você e que consigam compartilhar um pouquinho do seu sonho, contanto que esteja fazendo sentido para todo mundo, né? E quando você faz no Bootstrap, você tem um espaço de distribuir ações da sua empresa, fazer gratificações também com participação de lucro por ação até e enfim, encontrar em funcionários ali ou até estagiários, pessoas que você está treinando, possíveis sócios no futuro. E isso faz com que a gente consiga, aqui dentro da Fly, ter pessoas que hoje em dia são sócios e que conhecem tudo da empresa, né, sabem de tudo, e que eu não prejudiquei hora nenhuma a maior parte das ações, né, a maior parte do stakeholder, né, que no caso sou eu. Então, a gente não tem problema de diluição, que é um problema de muitas startups, que, enfim, fica contando ali porcentagem, porque tem investidor de lá, investidor de cá, né, muito sócio, muito, enfim, até às vezes algum funcionário que eles tentaram segurar com algum vesting, alguma coisa do tipo. E tudo isso que eu tô falando são coisas que estão fora do que o Jonas propõe do meu ponto de vista nesse empreendedor solo ou até mesmo que a galera do one person business também defende, né? Eu acho que eles não têm muito essa brisa de criar um time, criar cultura, né? Eu acho que não é muito o modelo de negócio deles, mas para mim faz total sentido, né? Porque eu tenho cliente pra caramba, no nível que eu não conseguiria dar conta sozinho. E eu tenho, para construir o meu sonho de SaaS, né, eu tenho que investir alto. Eu tenho que ter uma equipe de programadores grande que custa caro. E por isso que eu também tenho que ter muito cliente rodando. Então, não tem como, né? Eu preciso ter uma infraestrutura desse tamanho para rodar.
E eu gosto de ter, né, mais esse desafio dentro da construção da minha empresa, pô. Você também vai estar contribuindo, né, para o crescimento, para o sonho de outras pessoas, e eu acho que isso tem um valor, né, muito mais direto quando é dentro da sua empresa. Tem muita gente que traz isso para a parte de geração de conteúdo, enfim. Eu acho que eu sou muito pequeno para ter qualquer participação nesse sentido, né? Mas um pouco também do que eu estou tentando fazer aqui com esses vídeos que eu estou gravando, enfim. E eu vejo que, como tem também algumas coisas que estão fora, né, desse modelo que o Jonas propôs, tem algumas coisas que interseccionam ali, que o que ele fala vai total de acordo com o que eu estou propondo, o que eu estou querendo aqui, que é essa parada de construir devagar. Aqui dentro da Fly a gente tem um modelo de um SWAS, né, que a gente mesmo construiu, que é um software que auxilia a nossa equipe, auxilia o nosso time a criar e gerenciar sites. E a gente utiliza um sistema chamado Team Partner, enfim, que você constrói todos os sites como se fosse uma unidade, né? Não sei se vocês conhecem aquelas paradas de quadrinhos, enfim, que tem The Unity, né? Que é a unidade que todo mundo é conectado, como se fosse um ser só. Então, na minha agência, os nossos sites são desse jeito. E o que conecta eles é esse tema, esse team partner. E esse modelo, essa arquitetura de programação foi pensado em um jeito bem mais complexo e difícil inicialmente de ser feito, mas que no longo prazo vai ganhando muito mais escala e a gente consegue ter um controle de qualidade muito, muito preciso. E isso permitiu a gente automatizar um processo que era muito custoso, muito trabalhoso, que era criar um site, subir um site, fazer, nem que seja no Hostinger, num clique e arrasta ali na mão, é horas e horas de trabalho para ficar do jeito certo. E hoje em dia a gente consegue simplesmente subir, né, automaticamente, em minutos a gente builda um site e que tem esse controle de qualidade muito preciso, né? E isso é algo que faz sentido com essa filosofia do que o Jonas propõe, do meu ponto de vista, né? De você fazer as coisas, né? Pensando também já no futuro, de não ter esse retrabalho, talvez, e é, pensando também em simplificar, sabe? Tipo, né, querendo ou não, né, esse modelo pode ser um pouquinho mais complexo no início, mas uma vez que eu não tenho que ficar refazendo o site na mão e gastar horas ali na frente de um clique e arrasta para fazer um site que o cliente pediu, eu tenho até mais autonomia e tempo para fazer outras coisas, né? E a gente está até conseguindo sistematizar ainda mais, fazer plataforma de edição. Daqui a pouco, quem sabe até colocar uma inteligência artificial para receber solicitações e fazer essas edições automaticamente, né? E o modelo de distribuição desse meu negócio, hoje em dia, ele depende 100% do Instagram. E eu odeio o Instagram e isso também é uma intersecção, né? Que eu tô tentando mudar um pouco, né, o caminho, parar de distribuir os meus produtos, o meu serviço dentro do Instagram diretamente. Talvez eu não consiga fazer isso em um curto prazo, mas tentar trazer aqui e criar uma nova audiência aqui no YouTube e de uma forma mais profunda e mais real dessa vez, talvez, e colocando mais de mim, né? Porque como eu não tinha muito de mim ali dentro do Instagram, não conseguia mostrar profundidade, né, de pensamento, enfim, eu acho que aqui está sendo uma oportunidade bem mais interessante, bem mais, sei lá, gratificante realmente. E, bom, é mais uma reflexão aí sobre esse texto que eu tinha lido. Se você estiver vendo esse vídeo também, Jonas, continue aí, seu conteúdo é muito foda. Tá fazendo bastante sentido para mim consumir ele, né, enquanto eu tô nessa minha jornada também. Até mais.